Queridos, vamos voltar então? Beber uma aguinha, respiradinha, vamos voltar aí. Eu vou voltar aqui, gente, com 2 questionamentos que eu li ali no nosso chatzinho para esclarecer, tá? O colega lá perguntou se o verbo era invariável, né? Pô, o verbo é invariável? Deixa eu explicar isso de novo aqui rapidão, tá? O verbo, gente, ele é variável, sim, tá? Só que o verbo, ele é variável em situações diferentes, por exemplo, do que um substantivo. Um substantivo, para que eu submeta esse cara a uma variação, basta eu, por exemplo, colocar lá no plural, pegar a palavra livro e colocar no plural a palavra livros. Ou então pegar uma palavra feminina e transformar em masculina, um aluno, aluna. Isso que eu digo quando a palavra ela é variável, claro, nessa parte de classes gramaticais. O verbo, gente, para responder melhor a pergunta do colega lá, ele é variável em tudo isso ao mesmo tempo. Ele é variável em número e pessoa, só que vejam que a variação de número do verbo, para eu poder colocar o verbo no plural, eu não tenho que colocar apenas um S, eu tenho que submeter a uma variação simultânea de pessoa. Aí vem aquela história do verbo que a gente aprendeu lá, né? Do eu, tu e ele, que é a forma, ou são melhor, né? As formas do singular, e depois o nós, o vós e o eles, que são as formas do plural. Então aqui nessa parte de classes gramaticais, quando eu falo em variáveis, eu me refiro apenas ao gênero e àquele plural simples, e não a toda essa situação do verbo. Mas boa pergunta do colega, tá? O verbo sim é variável, só que ele é variável em número, pessoa, modo e tempo simultaneamente. E isso a gente não vai fazer. A gente vai fazer apenas lá na classe gramatical, nessa parte que a gente está falando, apenas aquela variação mais simples, sabe? Passar para o masculino, botar no plural, essa variação mais simples. Fechou? E a pergunta também da colega, gente, aquela hora que eu falei lá do meio triste, dentro daquela questão que a gente fez, ela questionou que não seria uma ideia de modo em vez de intensidade. Que a gente concluiu que o meio do meio triste, que a gente falou lá que o aluno ficou meio triste, ele era um advérbio de intensidade. Por que intensidade, gente, e não o modo? Que a colega até perguntou, mas meio triste não é o modo como ele ficou? Na verdade, o meio ele não está ligado ao ficou, ele está ligado ao triste. Então, como ele está ligado ao triste, o que é meio é o triste e não o ficou. Então, não é um modo como ele ficou, e sim a intensidade da tristeza. O triste que é o mais ou menos. Então, por isso a ideia é de intensidade e não de modo. Tá? O modo, sim, ele vai indicar a maneira, o modo, só que ele é ligado ao verbo. Né? Então, esse modo, ele poderia ser para uma ação. Ah, o fulano escreve bem. Escrever bem, por exemplo, é o modo, porque bem estaria ligado ao verbo escreve, indicando a maneira como ele pratica a ação de escrever. Esse sim é o advérbio de modo. Aqui, repito, é uma intensidade, porque a tristeza não é nem tanta e nem nada, né? É uma tristeza meio termo, é meio triste, por isso a intensidade. Fechou? Beleza. Podem continuar mandando lá, gente, umas perguntinhas aí que o prof, na medida do possível, vai até ali o chatzinho, dá uma olhadinha e responde. Maravilha? Bom, voltando aqui então, gente, na nossa outra aula, tá? A outra etapa do processo. Aqui, queridos, eu quero mostrar para vocês uma espécie de um gráfico, tá? Na verdade, um organograma, digamos assim, uma palavra chique, para vocês entenderem as relações. Quem se liga a quem, como é que funciona essa rede social de palavras. Saibamos, gente, que as palavras, elas são como pessoas. Elas mantêm relações, elas têm significados, elas fazem parte de uma rede de relações, então é uma coisa bastante parecida com a gente, né, com as pessoas. Eu comecei, gente, essa organização pelo verbo. O verbo, gente, é o chefe geral, tá? Ele é a classe gramatical dominante. O verbo é onde tudo começa. Esse verbo, ele tem a seguinte função. Ele vai indicar estado, ação, fenômeno, que a gente vai trabalhar, inclusive, melhor depois, quando a gente entrar no capítulo de período simples, a gente vai falar sobre verbos transitivos, intransitivos, verbos de ligação. Lá a gente vai entender melhor um pouco essa parte da teoria do verbo. Agora, gente, não desmerecendo isso, essa função do verbo, mas para nós agora basta reconhecer o verbo. Depois a gente vai estudar isso, tá? Mas ele é um verbo de ação ou ele é um verbo de estado? Ele indica fenômeno? Não, depois a gente vai trabalhar isso no período simples. Agora eu acredito que não seja difícil reconhecer o verbo. Claro que é sempre importante entender que aquela palavra é o verbo, né? Porque aquilo ali é o núcleo, é o centro. Mas eu acho que é tranquilo a gente reconhecer um verbo dentro de uma frase. Principalmente os verbos de ação, né?
Quando a gente olha lá e vê que o verbo, a palavra indica uma ação, a gente sabe que ela é um verbo. Mas olhem agora a parte interessante. A partir do verbo, gente, eu costumo procurar duas outras classes gramaticais. Por que procurar duas outras? Porque eu procuro a partir do verbo o substantivo. Por que eu procuro o substantivo, gente, a partir do verbo? Porque o substantivo, ele representa algo ou alguém. O substantivo, como está lá para nós, ele dá a ideia dos nomes. Ele dá nome para as coisas. Então, quando eu tenho um verbo, é bem simples eu perguntar para esse verbo algo ou alguém para obter essas respostas que seriam os nossos substantivos. Então, se eu estou lendo um determinado texto e eu passei pelo verbo, por exemplo, estudava, eu quero saber quem estudava, porque alguém estudava. E provavelmente eu também gostaria de saber o que essa pessoa estudava, porque ela estudava algo. Então notem que a partir do verbo estudava, eu posso procurar alguém que estudava e eu posso procurar algo que esse alguém estudava. Esse alguém, esse algo são os substantivos. Então se eu falar que o aluno estudava português, aluno e português são substantivos. Aluno é alguém que estudava, o português é o algo que ele estudava. Então, por isso que eu coloquei ali para nós, gente, que é interessante começar pelo verbo, identificar o verbo dentro do texto e, a partir desse verbo, começar a procurar algo, alguém, que são esses nossos queridos substantivos. Beleza? Nós vamos praticar isso aí, tá? Pode ficar tranquilo. E, além do substantivo a partir do verbo, também é interessante procurar ele, né, gente? O cara chamado advérbio. Aí alguém poderia pensar assim, professor, mas agora há pouco na outra aula, a gente falou que advérbio, ele se liga ao adjetivo. Lá o meio triste, o mais livre, né? A gente analisou alguns momentos em que advérbios se ligavam a adjetivos. Só que se a gente for parar para pensar realmente, gente, ao pé da letra, a palavra advérbio tem mais a ver com o verbo do que com o adjetivo. Olha o cara, gente, ele leva o nome de advérbio. Imagina um cara que se chama advérbio. Isso significa dizer que ele está sempre junto ao verbo. Esse ad que tem no advérbio é um prefixo que significa junto. Então, quem é um advérbio? É um cara que está junto do verbo. Ah, mas então aquele conceito que a gente viu agora há pouco vai por água abaixo, porque estava ligado ao adjetivo e não ao verbo. Mas eu vou explicar para vocês agora em seguida por que existe essa brecha, tá? Por que um cara chamado advérbio, que no próprio nome ele traz a ideia do verbo, ele também se liga no adjetivo. Comentarei isso agora em seguida aí, tá? Mas vamos pensar numa coisa bacana. O advérbio, ele traz circunstâncias. Então, o advérbio é o cara indicado para a ideia de modo, para a ideia de intensidade, para a ideia de lugar, de tempo. Todas essas ideias, essas circunstâncias, elas cabem ao advérbio. E o nome advérbio, como a gente está comentando agora, é sim porque a sua principal função é se ligar ao verbo. Tudo bem, já vimos que advérbios se ligam a adjetivos, vou explicar melhor em seguida, mas isso é uma situação, digamos assim, num segundo momento. O momento mais importante, a justificativa mais concreta para o advérbio é ligar no verbo, tanto que ele traz um próprio nome isso aí. Tranquilo? Olha depois agora interessante a sequência. A partir do momento em que eu achei o meu substantivo, vamos pensar o raciocínio de novo. Eu fui lá, encontrei o verbo, a partir do verbo eu questionei algo, alguém, encontrei substantivos e a partir dos substantivos eu começo a procurar outros. Porque o substantivo, gente, ele não é o líder total, tá? O líder geral aí é o verbo. Mas o substantivo também não é pouca coisa, gente. O substantivo também é um grande líder. Ele só não é o líder da oração como um todo, mas ele é o líder de seções dessa oração, de partes dessa oração. O substantivo, ele é o núcleo de funções sintáticas, muitas vezes. E aí, qual é a conclusão a qual eu chego? Que a partir do substantivo, olhem lá, eu posso encontrar artigos que servem para definir ou indefinir. Vamos ter um capítulo especial só para o artigo depois, tá? A gente vai focar a nossa atenção no artigo, que ele é um cara importante. Nós podemos encontrar pronomes, que, como eu disse aí para vocês, eles dão a ideia de representação. Pronome, gente, é uma palavra muito importante em português, tá? Vai ter também um episódio, um capítulo especial só para pronomes dentro de classes gramaticais. Porque pronome eu acho que é uma das mais importantes aí do grupo, tá? Eu coloquei ali representação, gente, porque o pronome ele pode substituir o substantivo. Ele pode acompanhar também, tá? A gente viu na outra aula ali aquele mais lá do mais horizonte, que eu chamei aquele cara de pronome indefinido, mas lá ele estava acompanhando a palavra horizonte, ele estava acompanhando o substantivo horizonte. Mas os pronomes, eles normalmente substituem os substantivos.
Mas tudo no seu devido momento, tá? Haverá, como eu disse, um capítulo especial só para pronome na sequência aí. Podemos encontrar também de numerais, que indicam a ideia de quantidade, a quantificação, e os queridos adjetivos, que indicam a ideia da qualificação. Aonde eu quero chegar, pessoal? Que essas 4 classes gramaticais, artigos, pronomes, numerais e adjetivos, são encontradas a partir dos substantivos. Só existem essas 4 classes gramaticais aqui embaixo se existir primeiro um substantivo. Então, é por isso que eu acho que é interessante a gente seguir uma linha de raciocínio. Quem eu procuro primeiro? Não, primeiro vamos pegar o verbo. Tá, legal, o verbo. Tá, e agora o que eu faço? Não, agora vamos procurar os substantivos. Algo, alguém, a partir do verbo. E também já aproveita e procura algum advérbio, né, ligado ao verbo. Mas depois que eu encontrei o substantivo, eu começo a procurar quem está ao redor desse substantivo. Quem é que tem uma ligação com esse substantivo? Aí eu começo a encontrar artigos, pronomes, numerais e adjetivos. Claro, repito, que como são 4 classes diferentes que se ligam todas ao substantivo, para eu diferenciar uma da outra, queridos, eu tenho que saber a ideia que elas passam. É uma quantidade? É uma característica? É uma substituição? É uma definição? Eu tenho que entender também a parte teórica da coisa para separar cada uma dessas 4 aí. Fechou? Maravilha? Isso não é novidade para nós, né, povo? Agora há pouco, lá no outro slide, a gente abriu a tabelinha das classes gramaticais e tinha lá as invariáveis, retomando a ideia ali que eu falei para vocês do verbo, e tinha as variáveis. E quem eram as variáveis? Substantivo, artigo, numeral, pronome e adjetivo. Nada mais do que esse grupo todo que está conectado. Aqui eu quero mostrar uma coisa interessante, gente. Ó. Olhem só essa animação para nós. Essa linha tracejada que vem do advérbio para o adjetivo, que é aquilo que a gente já percebeu lá na primeira aula. Por que aquele mais, quando Lima Barreto escreveu que se sentia mais livre, por que ele era um advérbio? Se livre não é verbo. Como é que eu posso, de novo, pensando nisso, chamar um cara de advérbio se ele não está ligado ao verbo? Então, por que ele não se chama um adjetivo, então, que seja, né? Mas é que, queridos, qual é a grande jogada? Os adjetivos, eles servem para caracterizar. Os adjetivos são as qualificações, são as características. Só que muitas vezes a gente quer intensificar, por exemplo, essa característica. E eu só consigo intensificar uma característica com um advérbio de intensidade. Então a gramática abriu essa brecha, vamos pensar assim, tá? Vamos trabalhar com essa ideia, que abriu essa brecha, abriu esse precedente, para que o advérbio também se ligue ao adjetivo, para que esse adjetivo possa ter a sua ideia intensificada. Ninguém, gente, mais além do advérbio, consegue criar uma ideia de intensidade. Por isso que o advérbio também pode ligar no adjetivo para trazer essa ideia de intensidade. Tranquilo? Então, atenção especial, tá, gente? Quando a gente encontrar um substantivo, e se a gente encontrar um adjetivo conectado a esse substantivo, cuidem para ver se não existe um advérbio conectado nesse adjetivo. É tudo conexão, um está ligado ao outro, ninguém está solto dentro do texto. As palavras não estão soltas assim, sabe, voando ali nas orações. Elas estão conectadas, é uma rede. Então esse liga naquele, aquele liga nesse, aquele liga naquele, todos estão conectados, né? Então isso que é interessante a gente pensar. Larguei uma frasezinha aqui, só para dar uma brincadeira rápida aí, tá? Diz que aquelas 4 moças estrangeiras admiram muito a nossa cultura. Como é que eu saberia, gente, qual é a classe gramatical de cada uma dessas palavras que constituem essa oração, essa sentença? Eu destaquei para nós 3 palavrinhas aí em vermelho, tá? A palavra moças, a palavra admiram e a palavra cultura. Essas 3 palavras em destaque, gente, são exatamente os grandes líderes. O verbo, que é o líder geral, que no caso é a palavra admiram, é uma ação. A ação de admirar cabe a um verbo. Então, admiram é verbo, e ali moças e cultura são os nossos substantivos. Como é que eu sei que moças e cultura são substantivos? Eu decorei a palavra? Não, gente. Nós acabamos de ver na primeira aula que as palavras não têm uma classe gramatical própria para elas. Uma palavra não é isso, ela está empregada como. Então, como é que eu sei que moças e cultura estão empregados como substantivos? Porque eu parti do verbo admiram e questionei. Alguém admiram. E quem é esse alguém que admiram? Elas, as moças. Moças admiram. E quando eu entendi que moças representa alguém e chamei esse moças de substantivo, eu continuei o raciocínio pensando, tá, mas elas, as moças, alguém admiram? Admiram o quê?
Porque certamente essas moças admiram algo. E o que é o algo, jovens, que as moças admiram? Cultura. Então, por isso que alguém, moças, admiram algo que é cultura. Então, moças e cultura são os nossos substantivos. Esse é o grande plano, gente. É tentar pegar o líder, gente. Eu sempre faço essa brincadeira. Não adianta a gente querer acabar com os menores. Tem que ir direto no líder. Tem que ir direto ao chefe da coisa para que a gente possa, a partir dos líderes, encontrar os outros. O raciocínio é feito de cima para baixo, tá? A gente pega os maiores para poder ir encontrando os menores na sequência. Que começar a tentar encontrar os menores para depois encontrar os maiores, fazer o caminho contrário, dificulta um pouco mais a nossa vida. Maravilha? Quer ver uma coisa interessante? Sabendo que admiram é verbo e sabendo que moças e cultura são substantivos, olhem as outras palavras. Viram aquele muito ali que está do lado do admiram? Que diz que as moças admiram muito? Então notam que muito é um advérbio? Por que muito é um advérbio? Porque além de muito estar ligado ao verbo, porque elas não admiram, elas admiram muito. Eu tenho uma relação verbo-advérbio. Ainda mais o muito traz uma ideia de intensidade. Admirar muito é admirar com uma intensidade grande. Então nós temos o muito como um advérbio de intensidade. E vocês notaram uma coisa legal também, gente? Que ao redor da palavra moças e ao redor da palavra cultura existem palavras conectadas a elas? Vocês viram que a palavra moças tem 3 palavras ligadas a elas? Que é a palavra aquelas, a palavra quatro e a palavra estrangeiras. Sabe por que eu sei que todas estão ligadas à palavra moças? Porque todas têm relação com moças. Quando eu falo aquelas quem? Aquelas moças. Quando eu falo quatro, mas quatro quem? 4 moças. E quando eu falo estrangeiras, quem são estrangeiras? As moças. Então notem que todas convergem para a palavra moças. Essas palavras aqui, o aquelas, o quatro e o estrangeiras, estão nesse grupo de palavras ligadas ao substantivo. Pô, professor, mas como é que eu vou saber quem é quem? Vamos pela ideia. Não concordo com o prof que estrangeiras é uma característica? Se estrangeiras é uma característica das moças, qual é a classe gramatical de estrangeiras? O adjetivo, a qualificação. Concordo com o prof que 4 é uma quantidade de moças? Que é que cabe a ideia da quantidade, a quantificação? O numeral? 4 é um numeral. Aliás, numeral, gente, é uma classe gramatical que indica a quantidade exata, tá? Vale a pena reforçar isso. Não existe numeral, para nós da língua portuguesa, que indique quantidade indefinida. O numeral é sempre exato, é número. Então, quando eu falo 2, 3, 4, 5, 20, 40, eu estou dando uma quantidade exata. Isso cabe ao numeral. E aquela palavrinha aquelas que está lá, gente, depois que a gente vai falar melhor sobre isso, aquele é um pronome demonstrativo. Por que um pronome demonstrativo? Primeiro porque está ligado a moças, já abre o precedente de ser pronome. Tudo bem, poderia ser um artigo, poderia ser um numeral, um adjetivo, poderia ser outras classes? Até poderia. Mas por que o aquelas é logo um pronome? Pela ideia de ser demonstrativo. Entendem que quando eu falo aquelas 4 moças, eu estaria apontando aquelas? Então essa palavra aquelas, ela dá um direcionamento, ela dá uma demonstração de quem são as moças. Não são estas, são aquelas. Isso cabe a um pronome demonstrativo, que depois a gente vai, no decorrer daí das aulas, como eu falei, vai ter um capítulo especial só para pronomes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses tipos de pronomes, mas ele é um pronomezinho demonstrativo. Maravilha? Aqui no finalzinho, para fechar então, a palavra cultura tem 2 palavras ligadas a ela, que é o a e o nossa. O a, gente, é o nosso querido artigo, a cultura. Então aquele a tem uma ligação direta com o substantivo cultura, ele está dando uma ideia de definição, é ela a cultura. E o nossa também é um pronome. E como que eu sei que ele é um pronome? Pela ideia da posse. Quando eu falo nossa cultura, eu estou dizendo que a cultura pertence a nós. E essa ideia de posse, ela cabe aos pronomes possessivos. Então, queridos, de novo, tá? Fazendo um link com a primeira aula e agora aproveitando essa situação. Classes gramaticais estão sempre associadas ao contexto. As relações, as ideias. Ah, como é que tu sabe que nossa é um pronome possessivo? Pela ideia da posse. Como é que tu sabe que o muito é um advérbio? Pela ideia da intensidade. Como é que tu sabe que estrangeiras é um adjetivo? Pela ideia da característica. Viram que a parte semântica, gente, a parte da ideia, para nós do português, é fundamental. Claro que as relações, obviamente, nos ajudam, mas a semântica, gente, no meu ponto de vista, saber interpretar o que eu estou lendo, entender a ideia do que eu estou lendo, é muito mais importante para o português do que eu decorar regras. Por que a gente, quando é criança lá na antiga, né? Antiga mais para mim, vocês não é tão antigo assim também. Mas por que a gente não aprende português? Por que a gente cria uma certa antipatia com o português? Porque o português é passado para nós como sendo uma coisa exata.
Ele é passado para nós como sendo uma coisa decorada, adjetivo, sabe aquela coisa mecânica? Não, queridos, tem que entender, tem que trabalhar o contexto da situação. Maravilha? Bom, seguindo nossa conversa aí, gente, eu vou abrir um capítulo especial para o artigo só. Por que eu me preocupo com o artigo, gente? Primeiro, tá? Porque o artigo, apesar de ser uma palavra pequena, ela é uma peça importante em outros momentos da língua portuguesa. Só para dar largar um spoiler para vocês aí, como se diz, artigo, gente, é peça-chave no processo da crase. Ah, professor, eu nunca aprendi crase, eu sempre achei crase um assunto difícil em português. Talvez a tua dificuldade não esteja no processo da crase, mas sim no reconhecimento do artigo. Ele é uma das duas peças no processo da crase. Então, aprender artigo hoje, gente, já é criar um pré-requisito para a crase num futuro próximo aí. E outra coisa também, né, gente? A gente costuma decorar o artigo. Esse é o maior problema, né? Se eu perguntar para vocês agora aí, né, pessoal, participe aí, coloquem lá no chat. O que o A é? O que a palavra A é? Todo mundo vai falar, é o artigo. Aquilo é instintivo, é automático. O A pode ser pronome, o A pode ser preposição. Então, existem problemas ao redor do artigo, por quê? Porque ele é uma peça-chave para assuntos futuros, porque ele normalmente é decorado, a gente aprende como se a palavra fosse sempre um artigo, tu entende? Então, todos esses problemas que envolvem um artigo acabam tornando o artigo um cara interessante para ter um capítulo especial. Sem falar, né, gente, que o artigo é uma palavrinha pequenininha, e nós pequenos, né, sentimos às vezes um certo preconceito. Pô, é pequeno, né? Menospreza o pequenininho aí. Os pequenininhos são perigosos, hein, pô? Artigo, por sinal, olha. Então, deixa eu contar para vocês uma coisa interessante. Comparem, gente, a ideia dessas duas situações. Eu coloquei primeiro dizendo que o diretor da escola sempre frequenta a sala dos professores. Vocês notaram que eu destaquei o, os, as, né? Esses caras são os artigos. Quando eu falo o professor, o diretor, quando eu falo a escola, a sala, os professores, eu estou colocando artigos na frente dos substantivos. Então, a palavrinha diretor, escola, sala e professores, essas 4 palavras são todas substantivos. Todas representam algo, alguém, algo, alguém. E notem que os artigos, eles estão sempre antecedendo esses substantivos. Só que agora vem a parte interessante. Olhem a frase de baixo. Em vez de dizer o diretor da escola, eu falei apenas diretor da escola. Notaram que eu tirei os artigos? Não é o diretor, é apenas diretor. Não é da escola, é de escola. Então, quando eu tiro os artigos, gente, eu noto uma diferença semântica muito grande. Por quê? Porque quando eu uso o artigo o diretor, eu estou falando de um diretor específico. Eu estou definindo o diretor. Afinal de contas, o o se chama artigo definido nessa situação. Se eu retiro o artigo definido, eu passo a ter um diretor qualquer e não um diretor específico. É igual à escola. Quando eu falo diretor da escola, a escola não é qualquer escola ou todas as escolas, mas uma escola específica, definida. Esse é o papel do artigo. Não é à toa que o nome dele é artigo definido, porque eu estou definindo. Agora, quando eu falo diretor de escola, pode ser de qualquer escola, de toda e qualquer escola. Isso parece uma coisa muito simples, queridos, mas como eu disse, isso vai ser importante depois lá no futuro para aprender crase. Ah, por que ocorreu crase aqui e lá não ocorreu se a palavra é feminina? A gente meio que decora isso, né? Que crase é preposição a mais palavra feminina. Tá, mas mais palavra feminina definida com artigo ou indefinida? Isso é um fator importante para o futuro, gente. Pensem bem nisso aí. Tranquilo? A mesma coisa lá, né? Quando ele frequenta a sala dos professores, a sala é uma sala definida e os professores são professores definidos. Quando eu digo que ele frequenta sala de professores, pode ser qualquer sala e pode ser qualquer professores. Não especificamente uma sala ou um grupo de professores, mas todo e qualquer. Então guardem com muito carinho isso, gente. A ideia de usar o artigo definido para poder especificar e a ideia de não usar os artigos para generalizar. A falta, gente, do artigo, ela cria essa ideia de generalização. Quando eu falo que eu frequento a sala dos professores, eu estou frequentando uma sala específica com professores definidos. Quando eu falo que eu frequento sala de professores, eu frequento qualquer sala de qualquer professor. Fechou? Guarda com carinho, gente. Parece bobagem, mas é muito interessante entender a questão do artigo.
Eu trouxe inclusive um trechinho do Lima Barreto, mais uma vez, para a gente perceber uma coisa muito interessante. Atenção com o prof aí, gente. Ó. Ele disse ali que mais atrás ele tinha do pavilhão recordações tristes e dolorosas. Presta atenção agora. Uma delas é a do pátio. Uma das recordações dolorosas é a do pátio, do terreiro em que estávamos encurralados todo o dia, até a hora de ir para o dormitório. O que vocês entendem, queridos, quando Lima Barreto escreveu todo o dia? Vocês não entendem que todo o dia seria o dia completo, um dia inteiro? Porque ele usou o artigo, gente. Quando ele fala que eles estavam encurralados todo o dia, eu, como leitor, entendo que esse dia inteiro foi o momento que eles estavam lá encurralados. Tanto que eu coloquei para nós ali, ó, que aquele todo dia, ele indica um dia específico e inteiro. Por que um dia específico, queridos? Estou acompanhando lá o prof. Porque o dia não é qualquer dia, não são todos eles, mas é um único dia por completo. Tanto é que se a gente fizer agora uma variação, vocês vão entender melhor com o prof. Se ele tivesse usado, em vez de estávamos encurralados todo o dia, tivesse falado que estávamos encurralados todo dia, tirando o artigo, eu já não entenderia mais um dia inteiro, e sim um dia qualquer, ou todos os dias. Porque imaginem isso com o prof, né? Estávamos encurralados todo dia. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, todo dia, todos eles. Agora, todo o dia, eu tenho um único dia por inteiro. Se a gente for pensar numa situação mais próxima a nós para entender, eu, como professor, acabo trabalhando todo dia. Eu trabalho segunda, trabalho terça, trabalho quarta, eu trabalho todo dia. Mas eu não necessariamente trabalho todo o dia. De repente, em um momento do dia, eu não estou trabalhando. Então, eu não trabalho o dia inteiro. Eu trabalho todos os dias, dia após dia. E sabe por que toda essa conversa aconteceu, gente? Exatamente pela presença do o. Aquele artigo o definido, ele está criando toda essa confusão. Maravilha? Olhem só uma situação interessante aqui, gente. Até para a gente fazer um link com a crase lá no futuro, né? Que tomara estejamos já todos juntos, aí abraçados. Estou sentindo uma falta, a gente, desse presencial aí da rapaziada aí sentada, a gente se abraçar, a gente se ver, né? A gente sente uma falta disso aí. Mas se Deus quiser, quando eu abrir o slide com um assunto chamado crase, a gente vai estar junto já aí, tá? E aí o que acontece, pô? Uma situação interessante para pensar na crase. Quer ver? Cuidem comigo esse outro trechinho de Lima Barreto. Acompanha lá com o prof. Diz que um dos horrores de qualquer reclusão é nunca se poder estar só. Diz ali que no hospício eu ressenti esse incômodo que só pode ser compreendido por quem já se viu recolhido a qualquer prisão. Olhem bem, quem se viu recolhido a qualquer prisão. Se eu fizer uma primeira pergunta para vocês me ajudarem a raciocinar, essa primeira pergunta é a seguinte: aquele A, queridos, que vocês estão enxergando lá no a qualquer prisão, é um artigo? Será que eu poderia afirmar que aquele A é um artigo definido, já que a palavra a pode ser sim um artigo definido? E uma outra pergunta interessante, já largando esse spoilerzinho aí lá do futuro, por que não ocorre a crase? Será que Lima Barreto não sabe como funciona o processo da crase? Ele errou ao não colocar o sinal grave lá no A do a qualquer prisão? Ou realmente não deveria acontecer? Então vejam que o meu questionamento pode ser tanto com relação à classe gramatical da palavra, quanto à ocorrência de crase. Professor, mas o que classe gramatical e crase tem a ver? Tudo, queridos. Porque crase é a fusão de uma preposição a com o artigo definido a. Só que agora vem a conclusão mais interessante. Queridos, quando Lima Barreto escreve que esse incômodo ele só pode ser compreendido por quem já se viu recolhido a qualquer prisão, ele está definindo uma prisão específica? Quando ele fala qualquer prisão, qual é a prisão a qual ele se refere? Qualquer uma? Todas? Né? Nenhuma em específico. Então a pergunta clímax é agora, gente. Se ele quis trazer para nós leitores uma ideia de que essa prisão pode ser qualquer uma e não uma específica, eu poderia chamar o A de artigo? Não, pô. O artigo é definido, queridos. O artigo seria para definir a prisão tal, a prisão X, a prisão Y, e não qualquer prisão. Então, olha que interessante o raciocínio e a interpretação do português. Quando ele usa qualquer prisão, ele generaliza a palavra prisão, e essa generalização
me leva a acreditar que não existe artigo definido. Seria muito incoerente, gente, para nós do português, dizer que essa prisão está acompanhada por um artigo definido a, sendo que essa prisão não é definida, é qualquer. Entende esse raciocínio do prof? Maravilha. Então, isso ali, gente, que está na frente do qualquer, é uma preposição a, e não o artigo a. E também não é a preposição a mais o artigo a para gerar a crase. Por que não ocorre crase? Porque não existe o artigo. Se não existe o artigo, não existe a fusão entre a preposição e o artigo. Por isso não ocorre a crase. Olha como é legal a gente aprender português. Tudo bem, sexta-feira, chuvosa, manhã cedo, mas é uma coisa interessante esse raciocínio. Eu não estou tentando passar para vocês um português mecânico. Aprende que o ar... Não. O raciocínio, a interpretação, a prisão está generalizada, então não tem artigo, porque o artigo tem que definir, e assim sucessivamente. Beleza, meus jovenzinhos queridos? Agradeço de novo a presença aí, levantando de repente de pijaminha lá, dando um cafezinho, assistindo a aulinha. Maravilha, o importante é estar aí, né, junto com o prof, fazendo todo esse raciocínio. Maravilha, então? Então tá, beleza. Eu coloquei ali para nós que essa prisão, então, para concluir, gente, ó, é nenhuma prisão definida. Se não é prisão definida, não se tem o artigo e todo o raciocínio que já foi feito. Maravilha? Seguindo, então, gente, um pouquinho mais, eu tenho o grande duelo. Aqui sim, caneta e papel na mão, anota bonitinho, porque aqui vem um dos grandes duelos das classes gramaticais, o adjetivo e o advérbio. E para isso, gente, a gente tem a teoria e depois a prática. Então eu vou fazer primeiro a parte teórica, mostrar aquele quadrinho para vocês, depois a gente vai pegar ali esse trecho de Lima Barreto de novo, para analisar uma situação, e a gente vai fazer uma atividade depois para fechar toda essa história, tá? Vejam lá no quadro, gente, que adjetivo, ele caracteriza algo ou alguém. Presta atenção no prof, tá? Não vamos ficar decorando esse conceito gramatical de forma seca. Vamos entender, gente. Se um adjetivo caracteriza, é porque ele vai trazer uma qualidade, uma característica. E quando eu falo algo ou alguém, eu me refiro a quem? Ao substantivo. Então, se um adjetivo é uma classe gramatical que caracteriza algo ou alguém, eu preciso ter uma palavra que dá uma ideia de característica ligada a um substantivo. Cuidado às relações, queridos. Não esqueçam que a primeira aula de hoje foi sobre as relações que as palavras mantêm. Agora olhem o advérbio. O advérbio ele vai servir para adicionar ideias. Tu viu que não é mais para trazer uma característica, é para adicionar ideias. Como assim, professor, adicionar ideias? Ideias de modo, ideias de tempo, ideias de lugar, de intensidade, ideias, circunstâncias que os advérbios trazem. E olha que interessante, aos verbos e aos adjetivos. Então vejam que as ideias são diferentes, a semântica delas é diferente e as relações também. Porque tu acha que as provas exploram muito esse conflito, adjetivo versus advérbio? Porque tem muita palavra, gente, que pode ser tanto adjetivo quanto advérbio. E para a gente saber em qual classe elas estão empregadas, o que elas estão fazendo naquele momento, a gente tem que entender exatamente essas definições. Mas é aquilo que eu repito a falar, povo. Não é uma decoreba. Então tá, agora eu vou decorar. Adjetivo se liga ao substantivo. Não, eu tenho que pegar o texto e ver isso acontecendo, sabe? Enxergar isso no texto. Essa que é a grande jogada. Então olha só o trechinho do Lima Barreto, presta atenção. Diz ele que tinha firme o propósito, quando pisava a pensão, de abandonar o que vulgarmente se chama entre nós e vai embora e tal. Eu quero só aquele comecinho ali, gente. Quando Lima Barreto escreveu, tinha firme o propósito. Vocês entendem com o prof que a palavra firme, ela poderia ser tanto um adjetivo quanto um advérbio? Vocês concordam com o prof que firme, gente, poderia ser uma característica de alguém? Poderia ser uma característica de algo? Então firme poderia ser um adjetivo. Eu poderia ter, de repente, uma posição firme, um argumento firme. Eu poderia usar o firme como uma característica de algo ou alguém. Uma pessoa firme, né? Mas também concordo com o prof, gente, que firme pode ser entendido como o modo como alguma coisa é feita, né? Eu poderia dizer que a pessoa, ela falou firme, né? Então, vejam como a palavra firme, ela pode ser entendida tanto como uma característica de algo ou alguém, como o modo como alguma coisa foi feita. Então, firme pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio de modo, principalmente. Aí, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou decidir se firme, nesse contexto em que o Lima Barreto me apresentou, está empregado como uma ou como outra classe gramatical? As relações, a ideia. Então vejam com o prof. Quando ele escreve tinha firme o propósito, esse firme, gente, puxei ele para baixo para a nossa explicação, ele era o modo
como tinha aquele propósito. Ele não apenas tinha o propósito, ele tinha firme o propósito. Então, o firme é a maneira como ele tinha. Ele poderia ter esse propósito de forma mais suave, mas não, ele não tinha esse propósito de maneira tranquila. Ele tinha de maneira firme, de modo firme. Então, eu entendo que a palavra firme, por estar trazendo essa ideia de modo como ele tinha aquele propósito, e outra, por ter a relação direta com o verbo tinha, eu posso entender que firme está empregado então como um advérbio de modo. Ele está adicionando uma ideia de modo ao verbo tinha. Repito, povo, ele não apenas tinha o propósito, ele tinha firme esse propósito. E aí está então a relação que essa palavra estabelece dentro desse contexto. Maravilha? Quer ver uma brincadeirinha interessante de pensar? Algumas questões, gente, de provas sugerem um deslocamento da palavra dentro da própria sentença, sabe? Eles não trocam por outra, eles pegam aquela mesma palavra e pedem para ela deslocar, passar para depois do outro ou passar para antes do outro. Então, quer ver uma situação interessante que vai acabar mudando a classe gramatical? Em vez de dizer que tinha firme o propósito, eu sugiro passar o firme para depois do o, para antes da palavra propósito. Colocar aquele firme, gente, que originalmente o Lima Barreto colocou ali, colocar aquele firme entre o artigo o e o substantivo propósito. Então, em vez de falar que ele tinha firme propósito, ele tinha o firme propósito. Olha como é diferente. Dizer que o cara tinha o firme propósito, vocês não concordam com o prof que firme passaria a ser uma característica do propósito? Agora não seria mais o modo como ele tinha o propósito, mas o propósito que era firme. Então eu tenho uma característica do propósito. Se propósito é um substantivo e firme caracteriza esse algo que é o propósito, firme passaria a ser um adjetivo. Atenção a isso, tá, gente? É muito comum também os vestibulares trabalharem com esse deslocamento dos vocábulos dentro das orações e perguntarem se a classe gramatical se mantém ou se a classe gramatical ela é alterada, se a ideia, isso é muito importante também, a prova da UFSC gosta muito disso, né? Se a ideia é a mesma, se ocorre uma alteração na ideia original ou se, né, altera ou preserva essa ideia, muito interessante. Classe gramatical tem muito disso. É aquela coisa que a gente comentava desde o começo. Se o que define uma classe gramatical de uma palavra são relações e ideias, se a gente desloca a palavra dentro da oração, ela pode mudar as relações. E, consequentemente, pode mudar as ideias. E aí o que acontece? Muda a classe gramatical. Fechou, meus jovens? Bom, ali está a conclusão, então, que firme é um advérbio. E nós vamos agora para uma parte prática da coisa. Atenção com o prof, para a gente, então, concluir essa nossa segunda etapa, fazendo essa atividade juntos, povo. Mas atenção especial, detalhe por detalhe, canetinha na mão, lápis bonitinho aí, o que quer que vocês tenham aí nas suas mãos, acompanhe o raciocínio do prof. Tudo que nós fizemos nas duas aulas até agora, nós vamos colocar e investir nessa questão. Então, olha só. Eles dizem para a gente analisar as orações abaixo e assinalar a alternativa em que a palavra em destaque não seja um advérbio. Não seja. É seja, tá? Não é seja. Já estudou verbo, hein? Vai esquecer. Não seja um advérbio. Não seja. Então, vamos raciocinar primeiro. Se eu quero uma palavra de que não seja um advérbio, a palavra que eu procuro tem que se ligar a um substantivo. Senhor, como assim? Que conclusão tão simples é essa? É porque eu sei que advérbio se liga a verbos e advérbio se liga a adjetivos. Isso nós já falamos. As relações do advérbio nós conhecemos. Então, se advérbio se liga a um verbo ou se liga a um adjetivo, eu não quero procurar uma palavra com essa característica, porque eu quero um cara que não seja advérbio. Então, eu estou procurando alguém que esteja naquele grupo do substantivo. Em busca de quem que nós estamos, jovens? Em busca ou de artigo, ou de adjetivo, ou numeral, ou pronome. Nós estamos em busca desses 4 caras. Um deles para nós já basta. Eu só não quero o advérbio. Então, olhem a letra A. Diz que o guarda de trânsito repreendeu firme o motorista infrator. Aproveitando agora há pouco o trechinho do Lima Barreto, em que ele usou a palavra firme como advérbio, ele escreveu lá, lembra? Tinha firme o propósito. Então, firme era o modo como ele tinha. Não concorda com o prof que esse firme também está indicando o modo? Quando o cara escreve que o guarda de trânsito, gente, repreendeu firme o motorista infrator, eu vou pegar essa palavra firme, vou fazer a associação com o verbo repreendeu e vou chegar à conclusão que firme é um advérbio. Um advérbio de modo, a relação direta com o verbo. O verbo, ele é o modo como ele tinha. Não concorda com o prof que esse firme também está indicando o modo? Quando o cara escreve que o guarda de trânsito, gente, repreendeu firme o motorista infrator, eu vou pegar essa palavra firme, vou fazer a associação com o verbo repreendeu e vou chegar à conclusão que firme é um advérbio.
O guarda de trânsito não apenas repreendeu o motorista. Vocês entendem que ele poderia ter apenas repreendido o motorista? Mas ele repreendeu firme. Ele teve essa firmeza no ato de repreender. Então, se a firmeza está associada à ação do verbo, esse cara é um advérbio de modo. E a maneira como aquilo aconteceu. Tranquilo? Beleza? Não marquemos a letra A, gente, porque eu não quero um advérbio. Eu quero uma palavra que esteja em outra situação. Tranquilo? Beleza? Qualquer coisa pergunte aí, tá, povo? Deixa eu ver se tem alguma coisinha para nós aí. Ali até então não, beleza? Qualquer coisa, questione aí que o prof vai ali no chatzinho dá uma olhada, tá? Bom, a letra B, gente, diz que o imposto daquele veículo importado custa muito caro. Aqui eu quero uma atenção especial, gente. A palavra caro, que está destacada, ela também tem essa característica. Eu posso entender caro como adjetivo, mas também pode ser visto como um advérbio. Só que caro, né, a gente tem uma ideia mais de adjetivo do que qualquer outra coisa. Porque quando se fala na palavra caro, a gente meio que pensa em caro como característica. Ah, eu comprei um livro caro, eu comprei alguma coisa cara. Né? Vai dizer que cara não tem mais essa ideia de adjetivo. Só que olha que interessante, povo. Quando diz que o imposto daquele veículo importado custa muito caro, vocês entendem que aquele caro tem uma ligação com o verbo custa? Porque o imposto custa caro. Eu não estou dizendo que o imposto é caro. Vejam bem a situação interessante para pensar aqui. Eu não estou dizendo que o imposto é caro, porque ser caro é uma característica. A gramática entende que quando uma coisa ela é cara, aquele cara é uma característica daquela coisa. Então eu entendo cara como adjetivo. Mas aqui está dizendo que o imposto ele custa caro. E custar caro, gente, significa para o português o modo como custa. É diferente, repito, uma coisa ser cara e uma coisa custar caro. Quer ver então até então a questão da variação? Que a gente falava aquela hora que advérbio é invariável e o adjetivo é variável. Se eu falar, por exemplo, que uma geladeira é cara, vejam que eu usei o cara no feminino, né? Uma geladeira é cara. Eu estou usando o cara no feminino para concordar com o feminino da geladeira, uma vez que esse cara é um adjetivo, é uma característica da geladeira. Ela é cara. Mas se eu chegar para vocês e falar que uma geladeira custa cara, eu estou cometendo um erro. Porque dizer que ela custa cara, eu estaria colocando o cara no feminino para concordar também com a geladeira, sendo que agora o caro tem que ligar no verbo custa. Porque custar caro é o modo como ela custa. Então vejam como o tipo do verbo também é importante. Claro que a gente vai falar isso melhor lá na aula de período simples, né? Quando a gente falar de verbos de ação, verbos de estado, a gente vai falar sobre isso depois. Mas já fiquem desde hoje entendendo a semântica, jovens. De novo, a ideia. Uma coisa ser cara não é exatamente a mesma ideia de uma coisa custar caro. Então, repito, se a frase da letra B dissesse que o imposto daquele veículo importado é muito caro, eu entenderia caro como adjetivo. Mas se ele custa muito caro, caro é um advérbio de modo para o verbo custa. Fechou? Deixa eu aproveitar uma oportunidade aqui também, gente. Tá vendo aquele muito que está ali? Quando diz que o imposto ele custa muito caro, existe também, gente, uma situação interessante para guardar. Os advérbios, eles podem se ligar nos próprios advérbios. Existem advérbios ligados a outros advérbios. Acontece aí, tá? Aquele muito que vocês estão vendo ali do muito caro é um advérbio de intensidade. Só que ele é um advérbio de intensidade ligado no advérbio de modo. Então olha que louca essa relação, né? A palavra caro é um advérbio de modo, porque ela está ligada ao verbo custa, indicando o modo como custa, e a palavra muito é um advérbio de intensidade ligado no outro advérbio que é o de modo. Até porque todo mundo entende que o imposto poderia apenas custar caro, mas ele pode custar muito caro. Digo que eu estou intensificando o modo, isso também pode acontecer, tá? Advérbios ligam a verbos, a adjetivos ou até mesmo a outros advérbios, para uma ideia ser passada de um para o outro. Fechou? Essa questão do caro, gente, é interessantíssima, tá? Guardem a palavra caro com carinho e se tiverem dúvida, gente, não esqueçam que nós temos nossos plantões online, tá? Procura o prof lá numa tarde dessas aí, entra lá numa terça-feira à tarde, que é o nosso dia dos plantões para terceirões extensivos aí, procure o prof. Falam lá, ó, professor, assisti a sua aula naquela sexta-feira lá e tal, fiquei na dúvida ali do caro, manda ver, tá? A letra C, continuando a questão, diz que o pequeno povoado
fica bem longe do centro da cidade. Vocês entendem que esse longe, povo, tem a relação direta com fica? Quando eu falo que o pequeno povoado ele fica bem longe? E vocês também não entendem que longe indica lugar? A ideia de lugar, gente, é exclusiva dos advérbios, tá? Nenhuma outra classe gramatical da nossa língua portuguesa indica lugar que não seja o advérbio. Então, pela semântica, já daria para entender que longe é um advérbio, sem querer decorar a palavra longe, mas entender a ideia do lugar que é exclusiva do advérbio. Só, claro, tem a relação com o verbo também, né? Porque se o cara falar para mim que o pequeno povoado fica, eu quero saber fica onde? Ah, ele fica longe. Então, longe é uma primeira resposta para o verbo fica. Isso já é característica de advérbio. E quer ver uma coisa legal também? Viram que aquele bem, do fica bem longe, tem a mesma ideia daquele muito do muito caro? Se longe já é um advérbio de lugar relacionado ao verbo fica, aquele bem é um advérbio de intensidade ligado ao advérbio de lugar. Porque o povoado poderia ficar apenas longe, mas ele não fica apenas longe do centro da cidade, ele fica bem longe. Então vocês viram que eu consigo usar o bem para intensificar a ideia de lugar, do longe? Aquilo é um advérbio também. Então, de novo, aquela velha relação, né, gente, entre as palavras. Eu tenho um advérbio de lugar, que é o longe, ligado ao verbo fica, e tenho um advérbio de intensidade, que é o bem, ligado ao outro advérbio, que é o longe. Todo mundo se conecta. Sabe que a história é assim, né? A letra D traz um velho conhecido nosso, que é a palavra meio, que diz ali que o trânsito estava meio congestionado devido à forte chuva. Aquele meio, gente, está ligado ao congestionado. Claro que a situação agora é um pouquinho diferente, por quê? Porque os advérbios firme, caro e longe das três primeiras ligavam diretamente aos verbos. Então, só para não perder o fio condutor da ideia, é repreender o firme, é custa caro e fica longe. Agora, esse meio, gente, ele não é um advérbio ligado a um verbo, ele é um advérbio ligado ao adjetivo. Porque quando diz que o trânsito estava meio congestionado, o que é meio é o congestionado. Então, notem que congestionado é uma característica do trânsito. Quando eu falo que o trânsito estava congestionado, eu trago o congestionado como uma característica desse trânsito. Então, ser congestionado ou estar congestionado é uma característica. E aí eu trago o meio para dar uma ideia da intensidade. O que significa, gente, o trânsito estar meio congestionado? O que a gente já falou antes, mais ou menos. A intensidade desse congestionamento não é nem máxima nem mínima, é meio termo. Então, o meio do meio congestionado é um advérbio da intensidade, ligado, claro, ao adjetivo. E vale a pena a gente ressaltar novamente a situação. Advérbios são invariáveis. Essas palavrinhas firme, caro, longe e meio, que estão empregadas como advérbios nesses pequenos contextos, não podem ser submetidas a variações nem de número, nem de gênero. Então, aquele firme não pode passar para firmes, mesmo que sejam os guardas de trânsito, eles vão repreender firme e não firmes. Aquele caro, gente, não pode ser cara nem caros, mesmo que vocês submetam as outras palavras a variações. Em vez de o imposto daquele veículo, eu falasse a taxa daquele veículo, ela continuaria custando caro. Eu não ia dizer que a taxa custa cara, porque caro seria advérbio e não é variável. Assim como aquele longe não tem plural, não tem variação de gênero. E cuidado com o meio, gente. Eu falei o trânsito estava meio congestionado. Tudo no masculino, né? Mas se eu trocasse trânsito, gente, pela palavra, por exemplo, circulação, e falasse que a circulação de carros, em vez do trânsito, falar a circulação de carros, eu não ia dizer que a circulação de carros estava meia congestionada. Essa circulação, ela estaria meio congestionada, masculino, igual, sem variação, por se tratar de quem? Advérbio. E tu sabe que o advérbio é o quê? Invariável. Então, por isso que todas devem permanecer exatamente como estão. Tranquilo, queridos? A resposta para nós está lá embaixo, a letra E. Já vamos ali, né, comentar por quê, mas olha a situação. Diz que o Rodrigo escolheu a melhor roupa para a entrevista de emprego. Queridos, quando o Rodrigo escolheu, ele escolheu algo. E esse algo que ele escolheu é a palavra roupa. Entendem com o prof que roupa é um substantivo? Quando o Rodrigo, que é alguém,
escolheu a roupa, que é algo, eu entendo roupa como um substantivo. E eu sei que advérbios não se ligam a substantivos. Não concorda com o prof que aquela palavra melhor que está ali, ela está ligada diretamente à palavra roupa? O Rodrigo, a gente não escolheu qualquer roupa. Ele não escolheu uma roupa, né, aleatória, ele escolheu a melhor roupa. Então eu entendo que melhor é uma característica dessa roupa. E como roupa é um substantivo, a palavra melhor foi empregada como um adjetivo. E eu queria uma palavra que não fosse advérbio. E quem está empregada como alguém que não é advérbio é o melhor da letra E. Está empregado como adjetivo. Quer ver uma coisa interessante? Duas coisas interessantes para fechar. Primeiro, gente, se eu trocasse aquela palavra roupa e colocasse um plural ali, aquele melhor seria pluralizado. O Rodrigo escolheu a melhor roupa ou escolheu as melhores roupas. Vejam que o melhor seria submetido a uma variação de plural. Por quê? Porque não é mais advérbio, né, gente? Ele é um adjetivo ligado ao substantivo. O substantivo muda, o adjetivo, que é um fiel seguidor dele, acompanha essa variação. Agora, repito que as outras todas não sofreriam quaisquer variações, mesmo submetendo o resto da frase a essas variações. Advérbio invariável, já falamos isso 48 mil vezes aí. Fechou, queridos? E só mais uma coisinha também, tá? Um detalhe importante. Eu não estou dizendo que a palavra melhor é um adjetivo sempre. Ah, então tá, o professor fez essa questão aí, ele mostrou para nós que melhor é um adjetivo e não é um advérbio, então eu vou levar para minha vida que melhor é um adjetivo. Aí está equivocado. Aí tu volta lá na historinha do prof do começo da aula hoje de manhã cedo. Recorta a palavrinha de uma revista, cola no caderninho e decora melhor adjetivo. Isso é equivocado, gente, porque eu posso muito bem empregar a palavra melhor como um advérbio. Sabe como é que eu posso empregar a palavra melhor como um advérbio? Indicando, por exemplo, o modo, e não uma característica. Quando o Rodrigo ele escolheu a melhor roupa, melhor é uma característica da roupa. Mas se eu falar, por exemplo, que o Rodrigo escreve melhor do que eu, se eu falar que o Rodrigo escreve melhor do que eu, melhor não é uma característica do Rodrigo, não é uma característica minha, é o modo como ele escreve. Comparando o modo como o Rodrigo escreve e o modo como eu escrevo, o Rodrigo escreve melhor do que eu. Então o melhor é uma ideia de modo para o verbo escreve. E aí ele seria visto como o quê? Um advérbio de modo. Certo, queridões? Aqui nós temos então o roteirinho de estudos para fechar. Novamente repetindo, quem é extensivo matutino, o PV 1000, as questões do livro, do COC 1000 e a lista no estudos. Não esqueçam de novo, tá, gente? Essa lista no estudos já está lá disponível para vocês. Ela tem o mesmo nome da aula e nós temos lá umas questõezinhas para vocês se divertirem a partir de agora. Quem é terceirão e extensivo noturno, usamos o PV 500. O roteirinho de estudos está ali também, as mesmas questões, livros, COC 1000, UFSC e a lista no estudos. Fechou, jovens? A única coisa diferente são as questões do livro, tá? As questões do COC 1000 e a lista do estudos é a mesma para todo mundo aí. Queridos, um grande abraço, tá? Apesar de estarmos distantes aí, hoje já me senti um pouco melhor, né? Pelo menos estou aqui na escola de novo. Claro que faltaram vocês aí para a gente ter esse calor humano, mas já me senti melhor porque me senti um pouco mais próximo de vocês aí, até por ser uma aula ao vivo aí, tá? Obrigado pela presença aí, por acordar cedinho, né? Acessar aí as redes para a gente se ver. Valeu, jovens. Um grande abraço, tá? Qualquer coisinha, plantão online na tarde de terça-feira, o prof está lá esperando. Grande abraço, professor Ricardinho.